Por que nós passamos por dificuldade? Ou por que eu preciso passar por dificuldade? Talvez o tema dessa mensagem chamou a sua atenção. Ou você esteja passando por isso neste momento, né? Durante a sua jornada de fé, ou sua jornada de vida, você tem passado por dificuldades ou está passando por essas dificuldades agora. E eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Cara, o contexto dessa história que eu acabei de ler para você, que está lá em Marcos capítulo 1, versículo 12, é nada mais, nada menos do que falando sobre Jesus. Após Jesus ser batizado nas águas por João Batista, o Espírito o levou para o deserto. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui é: muitas vezes o deserto que você está passando na sua vida não é Satanás, não é o inimigo, não é os demônios, não é o diabo que está fazendo com que você passe por isso. Nessa passagem a gente pode até ver que não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, não foi o diabo que fez isso com Jesus. O Espírito, que Espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então o deserto que você está passando, a primeira coisa que eu preciso falar para você é: muitas vezes não é o diabo. Você precisa ter esse discernimento da fase que você está passando, do deserto que você está passando, e saber se é o Espírito que está te levando, forjando o seu caráter, forjando sua personalidade, ou de fato é o inimigo querendo estragar a sua vida, querendo te devorar, vamos se dizer assim. Então, muitas vezes nós sempre acusamos Satanás por isso, né? Cara, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um deserto, vários gigantes se levantando, várias barreiras na minha frente que eu não consigo passar. Certeza que é o diabo que está investindo em mim. Irmão, nem sempre é isso, tá? Nem sempre é isso. Jesus era Deus. Jesus é Deus e ele foi impelido. Quando ele estava aqui em corpo e alma e corpo, ele foi impelido pelo Espírito para o deserto. Deus não precisava fazer isso com Jesus. Ele era Deus, cara. Mas Deus estava querendo forjar Jesus. E sabe por quê? Muitas vezes nós precisamos passar por esse deserto para forjar o nosso caráter, para ver se o nosso coração está em Deus mesmo. Sabe? Imagine você vivendo uma vida só de bens, seu trabalho está florescendo, sua família está maravilhosa, você na faculdade, você é PhD não sei do que, tem de tudo, avião, iate, barquinho. Cara, você vai dar valor em quê? Então muitas vezes Deus quer testar o nosso coração, para que Ele possa colocar a gente no próximo nível, para ver se o nosso coração está nele mesmo. Então Jesus, ele foi levado ao deserto, quem dirá nós? Então nesse vídeo, o que eu quero te falar, irmão? Não reclame dos desertos, não fuja dos desertos. Os desertos são para forjar o nosso caráter, forjar a nossa personalidade, a nossa vida, nos tornar mais homens, nos tornar mais mulheres, fazer com que o nosso coração esteja ligado diretamente ao coração de Deus. Entenda isso, irmão. Então talvez você esteja passando por esse deserto porque Deus quer te ensinar algo. Ele precisa que você aprenda algo. Se você está passando um deserto no seu casamento, Ele quer que você aprenda, Ele quer que você seja um marido melhor, Ele quer que você seja uma esposa melhor. Se você está passando um deserto com seus filhos, Ele quer que você se torne um pai melhor para os seus filhos, ou uma mãe melhor para os seus filhos. Se você está passando no seu trabalho, irmão, Ele está te forjando para um cargo maior, talvez. Eu não sei o que você está passando. Mas não desista, os gigantes muitas vezes são levantados, os desertos são muitas vezes colocados na nossa vida, nem sempre vai ser pelo inimigo, mas sim Deus querendo alcançar o nosso coração. Então, nessa palavra de hoje, para e reflita sobre isso. Por que eu estou passando pelo deserto? Muitas vezes não é Satanás querendo te derrubar. Essa palavra, eu oro para que ela fique no seu coração. Eu oro para que você medita nela e eu oro para que você também aprenda a passar pelos desertos que Deus tem te colocado, assim como Jesus passou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu!